Olá, seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. Nosso desejo é anunciar a Cristo, a maior bênção que alguém pode ter nessa vida e em tempos difíceis como os atuais. Quem disse que para ter comunhão é preciso estar perto? Podemos ser instrumentos de Deus de união e esperança onde quer que estejamos. Basta ouvir a voz de Deus. Está disposto a ser seus pés e mãos neste mundo. Por isso, não hesite em nos procurar para uma oração, suporte ou palavra de conforto. As portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. 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 Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembrem-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Um bom culto e que Deus abençoe a sua família. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Bom culto. Que Deus abençoe sua família. Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia, porque hoje nós estamos reunidos em mais um domingo, dia do Senhor, dia 12 de julho de 2020, para adorarmos a Deus, para cultuarmos a Deus. E eu louvo ao Senhor porque você está aí, sintonizado com a gente, você está aí conectado, na internet, você está sendo alcançado por esta mensagem e você agora é nosso convidado para cultuarmos a Deus juntos, aqui como igreja reunida, igreja que mesmo no momento de pandemia está reunida online. Por isso, se você está agora ao vivo com a gente, participe do nosso bate-papo e diga aí graça e a paz do Senhor Jesus, diga aí bom dia, meus queridos irmãos, dê um abraço virtual a quem está conectado aí com a gente, porque nós como igreja perseveramos unidos e juntos para a glória do Senhor. Escreva aí amém, aleluia. E eu quero convidá-lo a se preparar, a se concentrar para neste momento adorarmos a Jesus juntos. Então vamos adorar ao Senhor e vamos entregar esses próximos minutos que nós teremos agora de cânticos, de hino, de reflexão na palavra de Deus, de oração. Nós vamos agora nos concentrar para ouvirmos a voz de Deus e para falarmos com Deus. Por isso, prepare o seu coração, a sua mente, os seus ouvidos espirituais, os seus olhos. Peça para que Deus fale com você nesta manhã, ou se você está assistindo depois, nesta noite ou nesta tarde. Que o Espírito de Deus atue poderosamente através deste culto e que você, meu irmão, minha irmã, seja conduzido para uma verdadeira adoração ao Senhor. Amém? Vamos orar juntos? Paizinho querido, nós te suplicamos pela tua bênção, pela tua presença, pela tua direção. Ó Pai, pela tua iluminação, pela ação do teu Espírito Santo em cada coração que agora ora comigo. Pai, leva-nos a nos concentrarmos nesse tempo de adoração. E que o teu nome, ó Pai, seja glorificado. Que a tua missão seja cumprida através de nós, através da obra da tua igreja. Através, ó Deus, do cuidado, do acolhimento, das orações, da pregação do verdadeiro evangelho. Através de relacionamentos discipuladores. Pai amado, que essa transmissão seja límpida e alcance corações. E ó Pai, que a palavra proferida cumpra o propósito determinado. Pai amado, que haja salvação e transformação segundo a tua imagem, Jesus. Leva-nos, ó Pai, ao verdadeiro momento de adoração agora. Nós te suplicamos e guia-nos pelo teu Espírito. Que o teu nome seja glorificado, Pai, neste momento. E livra-nos de todo mal. Repreendemos todo mal contra este culto em nome de Jesus. E para a glória do Senhor nós oramos, ó Pai, e te suplicamos em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua obra e por tudo o que o Senhor fará. Amém. Escreva aí, amém, Então, se você ainda não fez, cumprimente aí os nossos irmãos que
que estão online no bate-papo e curta este vídeo. Curta é a joinha para cima e compartilhe também com outras pessoas que você quer alcançar com esse conteúdo do Evangelho. E que Deus abençoe a sua vida. E agora vamos adorar a Deus com hino e com cânticos. A Igreja Batista Paulistana, para nós, é como uma segunda família. Foi onde nós conhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, foi onde nós fomos apresentados como bebês, foi onde nós fomos batizados. Aprendemos também que estar na igreja significa servir ao Senhor com os nossos dons e talentos. E temos sido muito abençoados de trabalhar para a nossa igreja. Que Deus abençoe a Igreja Batista Paulistana. Feliz aniversário! Já choraste nas trevas da solidão.
Graça e paz, irmãos. Sou membro da Igreja Batista Paulistana desde 1974, exatamente 46 anos. E essa igreja nos acolheu, nos acolhe, né, com muito amor. E, então, desde a minha mocidade, né, então eu casei, formei a família, né, tive minhas 3 filhas que também foram doutrinadas aqui. A mais nova também casou aqui, o netinho foi apresentado recentemente aqui. Então, aqui é a igreja da família, é um aprendizado constante da palavra de Deus. Então, nós nunca podemos perder essa história, né? Porque ela nos fortalece o passado e também o futuro. Como um povo que tem marcado assim gerações, né? Vai passando de geração para geração. Então, devemos sempre recordar que somos uma igreja de portas abertas, pois ela existe como uma comunidade para todas as pessoas, a serviço do Evangelho para todas as pessoas. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Meus irmãos amados, como é bom ter esse tempo de adoração, de cânticos. Meus irmãos, o louvor, ele nos inspira. Eu te recomendo a encher a sua casa, o seu coração, o seu dia com louvores ao Senhor, com momentos de adoração, porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos plenos do Espírito Santo, com cânticos espirituais, com louvores, com adoração. Então, continue sempre a louvar, continue sempre a adorar a Jesus Cristo. E hoje eu quero refletir com os meus amados ouvintes aqui, irmãos, sobre o seguinte tema: análise de uma insensatez. E o texto está em Mateus capítulo 7, do verso 24 a 27, o final já do sermão do Monte de Jesus, que está contido nos evangelhos de Mateus e também de Lucas. Eu quero ler com os irmãos essa seguinte parábola de Mateus capítulo 7, verso 24 até o 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e
e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Veja só que Jesus conta uma parábola conhecida, a parábola da casa na areia e da casa na rocha, e traz aqui dois personagens, dois homens que têm objetivos em comum, mas formas diferentes de alcançar esse objetivo. E para compreendermos e interpretarmos corretamente essa parábola, é importante lembrarmos aqui do contexto desse ensino de Jesus. E Jesus está aqui trazendo um ensino dentro de um sermão que é chamado de o Sermão do Monte, que tem como um dos seus propósitos principais fazer uma distinção entre quem são os verdadeiros discípulos de Jesus, ou quem são os verdadeiros pertencentes ao reino de Deus. Jesus começa a sua definição sobre quem é aquele que pertence ao reino a partir da lista das bem-aventuranças. Ele demonstra o que é que define um verdadeiro discípulo de Jesus, afirmando, por exemplo, que são bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que são perseguidos por causa do nome do Senhor. E Jesus vai definir quais são as características daquele que realmente é um filho de Deus, daquele que realmente pertence ao reino de Deus, que é sal da terra, que é luz do mundo. E prosseguindo na sua mensagem, no seu sermão, Jesus então começa a distinguir quem é um falso profeta de quem é um verdadeiro profeta, ou seja, quem é também um falso discípulo daquele que é um verdadeiro discípulo. Diria que nesse contexto Jesus está nos alertando sobre quais são os sinais de uma autoilusão. A autoilusão é quando o indivíduo não apenas engana os outros, mas também engana a si mesmo. É o que seria uma espécie de hipocrisia inconsciente. Há aqueles que são hipócritas sabendo que são hipócritas, fingem ser alguém espiritual quando na verdade não são. Mas há um tipo pior do que esse tipo de hipócrita, que é o hipócrita inconsciente, que nem ao menos ele tem noção de que ele está enganando outros, porque ele também engana a si mesmo. Ele engana outros, mas também se auto-engana. Jesus nos alerta contra este perigo do auto-engano, o perigo da auto-ilusão, o perigo da hipocrisia inconsciente. E ele tenta nos mostrar aqui como que você pode sair deste perigo. Esta parábola então dos dois homens e das duas casas construídas, ela traz um desfecho sobre este ensino. E a ideia de que isto é um desfecho é porque a parábola começa com a preposição portanto. Então Jesus diz assim, portanto, né? E aí ele conta a sua parábola, ou seja, ele está concluindo um assunto, ele está finalizando um assunto. E qual é o assunto? O assunto é como distinguir um verdadeiro discípulo, como distinguir um verdadeiro profeta. No texto anterior, nos versículos anteriores, no capítulo 7, verso 21 a 23, Jesus traz algo alarmante para nós. Ele diz assim que nem todo aquele que afirma Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele diz assim que no dia do juízo, muitos chegarão diante do Senhor e dirão, mas em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós profetizamos. E Jesus vai dizer, afastem-se de mim, eu nunca os conheci. Veja só que Jesus está afirmando categoricamente que fazer coisas espirituais, ou até mesmo ter poder espiritual, ou até mesmo saber a teologia certa, chamar Jesus de Senhor, ou até mesmo profetizar, né? Poder falar da palavra de Deus, nada disso é um sinal de quem é um verdadeiro discípulo. Porque o detalhe aqui, meus irmãos, é percebermos que a distinção de quem é um verdadeiro discípulo e de quem é um falso discípulo é algo que está na essência e que não é aparente. Nem sempre essa diferença, nem sempre a percepção daquilo que é verdadeiro será óbvio, será explícito. E Jesus está nos mostrando isso. Olha, há uma diferença entre o verdadeiro e o falso, e essa diferença é difícil de ser percebida. Nem sempre será óbvia, nem sempre conseguiremos ver de forma explícita, porque essa diferença está na essência. E esta parábola das duas casas nos mostra sobre esta diferença
que está na essência. Esta essência é o que Jesus chama de alicerce. Porque a única diferença entre as duas casas é o seu alicerce. E o alicerce nem sempre é visto. O alicerce está embaixo da terra. O alicerce não é possível ser percebido, mas quando vêm as provações, quando vêm as tempestades, quando vêm as lutas, é que o alicerce é visto. Porque ele está lá escondido, mas é o que sustenta toda a estrutura e toda a casa. Meus irmãos, então, dentro desse contexto, Jesus também vai citar os lobos em peles de cordeiro, Mateus 7, verso 15 e 16. Vai citar pessoas que aparentemente tinham poder espiritual, mas não relacionamento real com Jesus. E ele vai finalizar com esse ensino acerca dos dois homens e das duas casas. É válido lembrar, meus irmãos, que essa diferença entre o falso e o verdadeiro é uma coisa tão sutil, justamente porque um falso profeta não necessariamente afirma mentiras, mas ele omite verdades essenciais. Então, a distinção de um falso profeta não é pelas mentiras que ele vai falar ou não, pelas obviedades que nós sabemos que são afrontosas, mas sim pela omissão das verdades que ele deveria falar e não fala. Verdades como o julgamento de Deus, a necessidade de arrependimento, de transformação de vidas, de mudança, de pureza, de santificação, de juízo divino, de libertação do pecado. Verdades como a necessidade de expressarmos a imagem de Jesus e de afirmarmos que só Jesus Cristo salva e que a palavra de Deus é a única verdade sobre esta terra. Amém, meus queridos irmãos? Aleluia. Por isso, podemos afirmar que a principal diferença entre o verdadeiro e o falso discípulo está na busca pelos benefícios do cristianismo sem um desejo de real transformação interior conforme a imagem de Jesus Cristo. Veja, o falso e o verdadeiro buscam as mesmas coisas, mas há uma diferença, há um detalhe que está na essência, e esta essência é um desejo de sermos transformados em nosso interior conforme o caráter de Cristo, de sermos a cada dia mais parecidos verdadeiramente com a pessoa de Jesus, com aquele que ora pelos seus inimigos, com aquele que perdoa, com aquele que veio para servir e não para ser servido. A verdadeira essência, os alicerces, a diferença está nessa sutileza de querer não apenas os benefícios, mas uma verdadeira amizade com o Senhor. Por isso, meus irmãos, como é que esta sutileza ou esta essência pode ser melhor percebida? Em primeiro lugar, ela é melhor percebida quando a gente vê que, segundo a parábola, o tolo, aquele que constrói a sua casa sobre a areia, ele sempre tem pressa e por isso ele ignora consequências. A carreira cristã, ela está muito relacionada com perseverança e não necessariamente com pressa. Ao longo dos evangelhos e também no próprio livro de Apocalipse, nós vemos Jesus falando sobre isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O livro de Provérbios, que seria o maior compêndio de verdadeira sabedoria nas Escrituras, ele descreve o seguinte pelo rei Salomão, Provérbios capítulo 22, verso 3: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Gosto da paráfrase da versão A Mensagem sobre esse mesmo texto em que nós lemos: o prudente enxerga um problema e logo dá um jeito de escapar. O insensato entra de cabeça e acaba detonado. Veja só que o tolo, o insensato, o imprudente, ele não mede as consequências, ele não avalia, ele não reflete, ele tem pressa, ele é pragmático, ele quer fazer as coisas rápido, mas a pressa o leva a ignorar as instruções e a sabedoria. No caso da parábola, a pressa do tolo o levou a ignorar qual era a melhor forma de construir uma casa. Por isso, o tolo é aquele que despreza a instrução, que despreza o ensino, que despreza a sabedoria, porque ele é impaciente. O tolo não pondera sobre as consequências,
O único objetivo do tolo é: vamos fazer isso rápido, depois a gente pensa, depois a gente avalia. O tolo é aquele que ignora a própria história e a história dos outros ao redor, porque ele não aprende com os erros dos outros. Ele sempre aprende do modo mais difícil, que é com os próprios erros, que é batendo a cabeça na parede, que é percebendo que o jeito dele nem sempre é o melhor e não dá certo. Como isso é importante nos dias atuais, não é verdade? Como esta afirmação, como esta busca por sabedoria se faz necessária em tempos como os nossos. Meus irmãos, precisamos de sabedoria em nossos dias. Nesse tempo, por exemplo, de pandemia, onde está todo mundo discutindo se vai abrir ou não as portas, a porta da igreja em particular, tem gente que pode afirmar assim: abre a porta e vamos ter fé em Deus, que Deus vai abençoar. Meu irmão, isso é ser imprudente. Nós não precisamos ser insensatos no momento que nos necessita, que nos pede de sabedoria. Erros por falta de sabedoria e prudência custam caro demais e trazem muitas consequências. É válida aqui uma ilustração que é trazida pelo autor Wayne Cordeiro, e ele escreve o seguinte: que ele estava numa oficina mecânica, e lá dentro daquela oficina mecânica ele viu um cartaz, e o cartaz tinha o seguinte dizer: se você trouxer o seu carro antes de ele quebrar, nós podemos fazer a manutenção a um custo de R$30 a hora. Se você esperar até que ele quebre para trazê-lo, você vai ter que pagar R$50 a hora. Mas se você tentar consertar o carro e depois trouxer o carro para nós, mais quebrado ainda, isso vai te custar R$120 a hora. Veja só, meus irmãos, que a imprudência, a insensatez, a pressa, querer fazer as coisas sem saber como fazer, sem consultar, sem buscar sabedoria, custa mais caro, não é? Se você levar o carro para uma oficina para revisão, custa mais barato do que consertar o carro depois que você tentou arrumar quando ele quebrou. Sempre o erro, sempre a impaciência, sempre a insensatez vai custar mais caro. Quando Deus busca por verdadeiros receptáculos de sabedoria, Ele busca por indivíduos que são PhDs. Como assim PhDs, pastor? Philosophy Doctor? Não, PhDs. Pessoas que são pobres, humildes e desesperadas por instrução e por sabedoria. Amém? Seja um PhD, seja uma pessoa que se reconhece pobre, necessitada de instrução, que não vai bater a cara, que não vai aprender da forma mais cara e mais difícil possível. Agora, uma segunda percepção, uma segunda forma, de nós enxergarmos quem é o tolo, quem é o sábio, o verdadeiro discípulo, é vermos que o sábio, ele é ensinável e por isso ele almeja durabilidade. Capacidade de sermos ensináveis é uma coisa que nos faz extremamente sábios e que nos leva a um verdadeiro cristianismo. O desejo do sábio nessa parábola é construir uma casa que não fosse varrida pelo vento e nem pelas ondas. Ele prefere casas duradouras do que casas rápidas. O insensato, ele é pragmático, ou seja, ele busca aquela filosofia de vida e que está sempre buscando os resultados rápidos, o pragmatismo, O insensato, ele é pragmático, mas ele é estúpido, porque ele confia demais no achismo, em si próprio, no próprio entendimento, Então, o pragmatismo atual está muito mais ligado com o achismo do que com a sabedoria. Provérbios capítulo 28, verso 26, nós lemos assim: quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Os insensatos se apoiam num conceito pós-moderno chamado de pós-verdade. Então a pós-verdade, ela foi eleita a palavra do ano pelo Dicionário Internacional de Oxford. Pós-verdade. Sabe o que é a pós-verdade? A pós-verdade significa o seguinte: a ideia de que os fatos importam menos do que aquilo que as pessoas escolhem acreditar. É a subjetivação dos fatos, é a relativização dos fatos. A gente está num mundo de pós-verdades. O achismo se tornou mais importante do que a realidade. O achismo está sendo considerado mais do que o fato. São tempos em que a verdade foi substituída pela opinião. A opinião que você tem se torna mais válida do que a própria verdade. Vivemos na pós-verdade.
Vivemos num mundo de achismos, vivemos num mundo que caminha para a tolice. O indivíduo toma cada vez mais decisões baseadas em sentimentos, crenças e ideologias, por mais falsas que possam ser ou parecer. Conforme Jesus explica no texto paralelo de Lucas, capítulo 6, verso 47 a 48, acerca desta mesma parábola, ele traz um detalhe. Ele diz assim que o sábio, ele cavou fundo. Diz lá Lucas 6, verso 48, que o homem sábio cavou fundo e colocou os alicerces na rocha, enquanto o tolo não cavou nada. Ele já começou a construir, né? Ou seja, o sábio, meus irmãos, é aquele que anela saber qual é a melhor forma, anela por entender, anela por ter entendimento, por compreender os motivos certos, e por isso ele dá ouvido para as instruções, e ele se dispõe a ser ensinado. O contrário do sábio, então, é aquele que não é ensinável, que acha que sabe tudo. Provérbios capítulo 3, verso 13 e 15, nós lemos: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, porque a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis, e nada que você possa desejar se compara à sabedoria. Sabe, meus irmãos, precisamos buscar a sabedoria como o metal mais precioso, como o rendimento mais precioso, como o recurso mais precioso que pudermos obter nessa terra. O sábio, ele pensa antes de começar a agir e se dispõe a aprender e a ser ensinado. Ele obtém conhecimento, verdade e entendimento, porque esses são os seus maiores valores e é o seu maior objetivo. Ele não se permite perder o controle de si mesmo por causa dos seus sentimentos, das suas emoções, ou do seu entusiasmo, ou do seu achismo. Nós temos utilizado no nosso curso de liderança de pequenos grupos multiplicadores, curso de líderes para pequenos grupos multiplicadores, um acróstico para identificarmos potenciais líderes. E o acróstico que nós usamos é TESTES. TESTES é um acróstico que nos ajuda a compreender quem são as pessoas que têm um perfil o qual vale a pena nós investirmos para se tornarem líderes de pequenos grupos multiplicadores, focados na grande comissão, focados na essência da igreja, que é cumprirmos a missão de Deus, o glorificando, fazendo discípulos. E quais são essas características do TESTES, do acróstico? Transparência. Uma pessoa que é transparente, uma pessoa que é ensinável, uma pessoa que se dispõe a ser ensinada, que não acha que sabe tudo, que não acha que tem que ensinar todo mundo. Ela se dispõe a ser ensinada em primeiro lugar. Uma pessoa que é serva, que está disposta para servir, está disponível para servir. Uma pessoa que é tratável. Quando ela reconhece o erro, quando ela é exortada sobre o erro, ela tem disponibilidade para ser corrigida e ela busca a correção, ela é tratável. Uma pessoa que é esperançosa e uma pessoa que é submissa. Meus irmãos, estas características valem mais do que o ouro. Conhecimento é muito mais fácil de transmitir, de passar, de aprender, do que a ensinabilidade, do que a transparência, do que ser tratável, do que ser servo. O tolo, ele sempre acha que as suas ideias são melhores. O tolo sempre acha que não precisa aprender com os outros. Ele acha que já sabe tudo. Ele não tem nada para aprender com o outro, com aquele que ele considera mais humilde, mais simples, menos inteligente, menos entendido. Por isso o tolo sempre prefere mandar do que servir. Ele gosta de estar na posição de mandar, mas pede para ele fazer alguma coisa, ele passa para o outro, ele não faz, ele arranja outras coisas para fazer, mas ele gosta de dar ideias. Ele é opiniático, não apenas tem opinião. Tem uma grande diferença, né? Como cristão você tem que ter opiniões, mas ser opiniático te faz um mau cristão. Opiniático é aquele que acha que só a ideia dele está certa, que se orgulha das suas opiniões. Me lembro nessa altura do exemplo do jovem rei Salomão, o homem mais sábio que já pisou nesta terra depois de Jesus, aquele a qual eu estou citando a todo tempo em Provérbios. E por que ele foi esse homem tão sábio? Diz o texto bíblico lá em 2 Crônicas capítulo 1, versos 7 a 11, que ele ofereceu diversos 1000 sacrifícios ao Senhor, e o Senhor apareceu para ele e falou: Salomão, pede o que você quer que eu vou te dar. E sabe o que Salomão pediu?
O que você pediria se estivesse diante de Deus e Deus te falasse: me pede o que você quiser que eu vou te dar? Na estatura de Salomão, ou no contexto de Salomão, seria esperado que ele pedisse a morte dos seus inimigos, seria esperado que ele pedisse riquezas, seria esperado que ele pedisse longevidade, seria esperado que Salomão pedisse reconhecimento dos outros, fama, mas não, ele fala assim: Senhor, eu sou muito jovem e eu preciso de sabedoria e de entendimento para liderar este povo. E foi por isso que ele se tornou o homem mais sábio da terra, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, a humildade, o reconhecimento de que eu não sei, mas de que Ele sabe. Amém? A sabedoria nasce disso, de um coração ensinável diante do temor a Deus. Eu quero finalizar dizendo que uma terceira forma de nós distinguirmos o verdadeiro do falso é entendermos que o essencial nem sempre é claramente visível. Tal qual o joio e o trigo, numa outra parábola que o Senhor nos conta, o joio e o trigo, eles crescem juntos. O joio e o trigo estão no mesmo ambiente, no mesmo campo, e eles se parecem, mas os seus frutos são diferentes, mas a sua essência é diferente, o seu DNA é diferente, a aparência é quase igual, mas o DNA, a essência é diferente. Nos dois homens dessa parábola, nós vemos muitas semelhanças. Os dois queriam uma casa. Eu imagino que eles queriam uma casa na praia, sabe? Porque fala que o vento, a chuva, né? Onde é que tem chuva e vento forte? É na praia. Então eu imagino assim, os dois queriam uma casa na praia. De repente uma casa de frente para o mar, no alto da montanha. Os dois queriam, né, um lugar para morar, uma habitação que fosse aí agradável. Talvez os dois quisessem uma casa que fosse esteticamente bonita. Eles tinham objetivos semelhantes, talvez eles tinham até razões desses objetivos de forma semelhante. E da mesma forma acontece no âmbito espiritual, dentro da igreja, né? O falso cristão, ele parece com o legítimo cristão, ele convive com os discípulos de Jesus. O falso crente, ele está no mesmo ambiente, ele está na igreja, mas não é igreja. No caso, né, desses dois homens e das duas casas na parábola, o essencial é aquilo que não é visto, como eu afirmei, são os alicerces. E o alicerce é o mais importante. O apóstolo Paulo faz uso dessa ilustração também lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11, quando ele diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele, contudo veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Porque se você constrói sobre outro alicerce, você não está construindo a edificação da igreja. Você está fazendo a sua própria ideia, o seu próprio conceito, o seu próprio projeto humano, falível, carnal e satânico, porque não vai glorificar a Deus. A diferença entre um verdadeiro discípulo e um falso crente é algo muito sutil e nem sempre será visto. Sabe, meus irmãos, algumas características que um falso cristão tem como anseios, como desejos, que um legítimo discípulo também pode ter. Por exemplo, um falso discípulo, assim como um verdadeiro, ele também quer ser perdoado, ele também quer ter a bênção do perdão. Um falso discípulo, ele também gosta de estar em comunhão com os outros, de ter um grupo de afinidades, de um grupo no qual ele chama de pessoas próximas, a qual crescem, cresceram junto com ele. O falso discípulo também gosta disso. Um falso discípulo também quer ter uma ideia de um coração em paz e tranquilo. Um falso discípulo também gosta de ser confortado e consolado por boas palavras, ou ele também gosta de direcionamento para que ele possa viver uma vida ética corretamente, uma vida moralmente certa. Um falso discípulo também quer se libertar ou se livrar da condenação eterna. Um falso discípulo também quer chegar no paraíso. Sabe o que significa? Que os falsos discípulos têm os mesmos objetivos de um verdadeiro discípulo. O que muda então? Qual que é a diferença? A diferença não são os objetivos em comum. Os dois homens queriam fazer a casa. O que muda? O que muda não é o objetivo, o que muda é a essência.
Porque enquanto um falso discípulo só quer os objetivos, um verdadeiro discípulo quer amizade com Jesus, quer proximidade, quer relacionamento, quer amar a Deus acima de todas as coisas. Não quer apenas o que Deus pode lhe dar, ele quer Deus, ele quer estar com Deus, ele quer ser transformado por Jesus, ele quer se parecer com Jesus. Não importa se isso está sendo visível ou não, não importa se os outros estão vendo ou não, ele ama Jesus mais do que as aparências. Ele ama mais Jesus mais do que qualquer sentimento de relevância diante dos outros. Ele ama Jesus mais do que qualquer reputação. Às vezes a gente tem um falso senso de paz, um falso senso de perdão, uma falsa fé depositada em nós mesmos e não no Senhor Jesus. Será que você reconhece que é possível ter uma falsa paz no seu coração? Talvez você seja alguém que já não se preocupa mais com relação aos seus próprios pecados. Os próprios pecados em você não são um motivo de preocupação há anos. E você pensa assim, nossa, já faz muito tempo que eu não olho para dentro de mim, que eu não sou do meu próprio coração, que eu não me sinto constrangido, quebrado, transformado, consternado, desejoso de mudar. Já faz muito tempo. E talvez você pense assim que faz muito tempo porque você já alcançou o ápice da perfeição. Já faz muito tempo que você não se sente mal com os próprios pecados porque você não peca mais. Será que é isso mesmo? Ou será que você está com uma falsa paz? Porque você não se incomoda em não estar mais parecido com Jesus. Lloyd Jones escreve que o indivíduo que nunca experimenta o que significa passar por certos temores acerca de si mesmo, temores esses que nos levam a nos aproximarmos de Cristo, encontra-se em uma condição altamente perigosa. Tal qual Simão, chamado de o mágico, lá em Atos capítulo 8, um pseudo-crente, ele desejava o poder espiritual, mas não Cristo. Hernandes Dias Lopes, ao comentar sobre esse fato, ele escreve: Simão era popular, mas não convertido. Era um showman, mas não um cristão verdadeiro. Era extraordinário, mas não autêntico. Amava os holofotes, mas não a verdade. A essência está nos alicerces. Nem tudo aquilo que é extraordinário é legítimo ou sincero. Nem tudo aquilo que parece bom realmente é essencial ou é transformador. A fé de Simão estava baseada nos milagres que ele tinha visto nas mãos de Filipe, mas não numa fé legítima na pessoa de Jesus Cristo. Às vezes a nossa fé pode estar baseada nos benefícios ou nas verdades que ouvimos outros falar, mas não no relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Infelizmente há muitos que desejam o poder espiritual, mas não a obediência a Deus. Há muitos pregadores que desejam a fama e o reconhecimento, mas não a obediência ao Senhor que os chamou. Há muitos indivíduos cegos para a realidade divina, mas ávidos por poder espiritual. Porque os objetivos podem ser os mesmos, mas o coração pode ser diferente. Assim como os dois homens dessa parábola, com qual dos dois você mais se identifica? Aquele que está em busca dos resultados visíveis, sem uma transformação interior? Aquele que está em busca daquilo que nem sempre é visível, mas que é o verdadeiro alicerce, que é estar realmente próximo de Jesus? Do que nós estamos em busca? O que você está buscando? Você deseja os resultados rápidos, mas carnais? Ou você está buscando perseverança, maturidade, sabedoria através de um coração ensinável? Nós sempre teremos algo a aprender.
nós sempre precisaremos manter um coração ensinado. Eu queria orar por você neste momento e pedindo para que o Senhor sonde os nossos corações. Pai, nós estamos aqui orando, pedindo a Ti, clamando a Ti, para que no nome de Jesus o Senhor não nos faça tolos ou insensatos, baseados nos nossos próprios achismos, nem opiniáticos, mas nos conduza, ó Pai, a verdadeira sabedoria que estabelece alicerces de um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Livra-nos dos frutos isentos de raízes. Livra-nos do poder isento do relacionamento com o Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos verdadeiros crentes, verdadeiros discípulos, verdadeiros filhos Teus, e não nos auto-enganarmos com uma falsa sensação de paz. Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para dentro de nós mesmos e assim nos distinguirmos diante do Senhor, porque isso é um exercício que somente cada indivíduo pode fazer consigo mesmo. Eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo, pelo Teu poder, conduza cada pessoa que ora comigo a um autoexame, a um olhar para dentro de si, a um perceber em si mesmo aonde está a nossa paz, a nossa segurança e a nossa verdade, e aonde estão os nossos alicerces. Nós Te suplicamos, ó Pai, continua a falar a cada coração, pela ação do Teu Espírito misericordiosa e pela Tua palavra. Oramos em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Diga aí amém. Escreva aí amém nos comentários. Compartilhe essa palavra. Agora eu quero fazer aí um apelo para você que precisa dessa segurança em Jesus. Nós não estamos buscando adeptos, nós estamos em busca de um verdadeiro discipulado. O mundo vai mudar e a sociedade vai mudar, não quando a igreja fizer convencidos, mas conduzir os verdadeiros convertidos. Convertidos a um coração transformado por Jesus. Convertidos pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você precise dessa certeza no seu coração. Nós estamos à disposição para caminhar com você. Se você tem sede por estar com Deus, ore sozinho e ore com alguém. Eu quero te convidar a, nesta semana, se encontrar online com um dos nossos líderes de pequenos grupos multiplicadores, em um dos nossos PGMs online, para você orar com alguém e falar: olha, eu tenho sede real de um relacionamento com Jesus. Eu não quero a religiosidade, eu não quero os religiosismos, eu não quero as aparências, eu quero Jesus. E se você quer Jesus, e se o teu coração deseja Jesus, um relacionamento real com Ele, isso exige que você seja ensinável e se arrependa dos seus pecados, e mude e aceite a palavra de Deus na sua vida. A palavra de Deus não é conforme o seu achismo, não. Não existe um Deus conforme a sua concepção, existe um Deus conforme Ele se revelou nas Escrituras, na pessoa de Jesus. Se você realmente está sendo convertido ao Senhor, você precisa crer na palavra de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. E se esse é o teu caso, eu quero te conduzir a orar comigo agora. Então feche os seus olhos aí mesmo onde você está e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o único Senhor e o Salvador, e eu me arrependo dos meus pecados, das minhas opiniões contrárias à Tua verdade, e eu me converto a Ti pelo poder do Teu Espírito Santo, para que eu seja salvo e me torne Teu filho. Eu desejo caminhar perto do Senhor Jesus e Te amar e Te obedecer verdadeiramente. Ajuda-me, Deus, e guarda a minha vida nas Tuas mãos. Não me deixe sair da Tua presença, em nome de Jesus.
Amém. Se você perdeu a sua oração, pause esse vídeo, volte e faça essa oração de novo. E que Deus abençoe muito a sua vida. Entre hoje em contato com a gente, manda uma mensagem, vai aparecer aí um QR Code na sua tela, aponta o celular. Se você está assistindo esse vídeo no celular, na descrição desse vídeo tem o nosso link, entra no nosso site e manda uma mensagem para a gente. Nós vamos entrar em contato, orar por você, te convidar para um PGM. E se você é membro da nossa igreja e precisa ser cuidado e se sente necessitado de acolhimento, entre em contato com um dos nossos líderes de PGMs. Participe de um pequeno grupo multiplicador. Que Deus abençoe a sua vida. Já aconteceu com você de você sonhar algo no mais profundo do seu interior e isso acontecer? Você nem saber direito aquilo que você esperava, mas isso, de uma certa forma, ser realizado sem que você soubesse que você tinha pedido aquilo. Gente, eu sempre sonhei em estar num lugar onde eu pudesse estar ao lado de pessoas que também são pecadoras e falhas como eu, mas que também amam a Deus e que me ensinariam a continuar caminhando de uma maneira muito profunda, pudesse me exortar, me instruir e eu pudesse também edificá-los e crescermos juntos nos princípios do que o Evangelho nos ensina. Essa tem sido a minha experiência nos 2 anos e pouquinho que eu estou na nossa igreja Batista Paulistana, a qual eu sou tão grata por pertencer, né, por ser membro, por poder compartilhar tudo, as dores, as alegrias, as vitórias, as derrotas, as graças, todas as coisas que Deus tem concedido na minha vida. Eu aprendi a vencer batalhas em oração, e aprendi a ser feliz em todas as circunstâncias através dessa palavra que hoje eu posso ter mais intimidade, graças a todos os projetos de evangelismo da nossa igreja. Deus abençoe. Amo vocês. Graça de Deus, Senhor.
Aleluia, que maravilha esse tempo de cântico, esse tempo de inspiração musical. Eu tenho certeza que você adorou ao Senhor junto com a gente nesse momento. E eu parabenizo, a nossa equipe de música, Ministério de Cânticos, de Hinos, o nosso coral, dirigido pela irmã Heloísa. Aliás, se você tem desejo de cantar no nosso coral, as reuniões do coral acontecem todas as segundas-feiras, às 20 horas, online. E para você participar é fácil, manda um e-mail para coral@ibpaulistana.com.br. E antes de outros avisos, eu quero parabenizar os nossos aniversariantes desta semana, irmãos muito queridos que fazem aniversário. Olha só que maravilha, alguns já praticamente há 7 anos eu parabenizo esses irmãos desde que eu estou aqui na igreja, como por exemplo o querido Ferdinando, o Fernando Estupiglia. Parabéns, Fer, saudade de você, viu, amigo? Olha, parabéns, ele faz aniversário dia 13 de julho, assim como a Marlene, a filha do querido irmão Orlando Iverinha, que está lá em Madrid. Marlene, querida, é bênção, é bom ver você cantando com a gente no coral também, Feliz aniversário. Dia 14 faz aniversário o irmão Joelton, o Juju, parabéns, Juju. E dia 14 faz aniversário a querida irmã Lucimara, Deus abençoe a sua vida. No dia 14, olha só, eu tô feliz, gente, lá no meu PGM, a Lucimara do meu PGM, e também dia 14 faz aniversário o querido irmão Ramiro. Ramiro, você é uma bênção na minha vida, e a sua família, e para a nossa igreja. Parabéns, irmão Ramiro. E também dia 17, olha lá, faz aniversário a querida irmã Vânia Vilaça. Parabéns, Vânia. E dia 17, aniversário de casamento dos queridos Orlando e Verinha. Sintam-se abraçados todos vocês, Orlando e Vera, e todos os aniversariantes. Que bênção poder parabenizá-los mesmo que online, tá certo? Meus irmãos, você pode nos acompanhar pelos cultos que nós estamos fazendo em programações, toda quarta-feira às 20 horas, culto online ao vivo de oração pelo Facebook, facebook.com/ibpaulistana. Você pode acompanhar as nossas programações de discipulado infantil, programação de cultos infantis no canal IBP Kids, que está aqui também na descrição, e também temos alguns canais, alguns vídeos do IBP Kids aqui no nosso canal Batista Paulistana no YouTube. E também, meus irmãos, temos os encontros de PGMs. Entre em nosso site ibpaulistana.com.br/líderespg, entre em contato neste mês, escreva aí glória a Deus, porque neste mês nós multiplicamos 3 novos PGMs, aleluia! 3 novos PGMs multiplicados durante a pandemia, no mês de julho. São eles: o novo PGM Filadélfia, com a líder Ana; o novo PGM Ebenezer, com a líder Carla; o novo PGM Ágape, com a líder Darielle. Aleluia! Todos os novos membros e todos os membros são bem-vindos a participar online desses PGMs também. E a gente vai fazer um grande encontro de PGMs no dia 18 de julho, online às 19 horas. Vai ser uma festa, o encontro de todos os membros de PGMs da nossa igreja, dia 18 de julho às 19 horas. Você não pode ficar de fora. Participa, escreva aí no comentário que PGM você faz parte, coloca aí hashtag PGM e o nome do seu PGM. Vai ser uma festa nos comentários agora. Escreva aí hashtag PGM e o nome, e coloca assim, presente, exclamação, Coloca aí, quero ver o pessoal do Alfa aí, hashtag PGM Alfa presente, todo mundo colocando. E os outros PGM, Shalom, Ebenezer, Yeshua, Ágape, Macários, e Filadélfia, que vai começar agora, Amigos pela Fé, Então, até a MCM pode colocar aí também. Também estou muito feliz porque é o seguinte: nesse mês de julho, a nossa igreja fez aniversário de 92 anos. Parabéns, Igreja Batista Paulistana, 92 anos de história. Eu estou feliz por esses 92 anos. E você? Dia 8 de julho, nós completamos 92 anos de organização. E a gente vai fazer uma grande festa ao longo deste mês e também no mês de agosto. Prepare-se para uma festa de aniversário, festa da colheita, drive-thru, tá certo? Vamos fazer festa da colheita, drive-thru, em celebração aos 92 anos da nossa igreja. Vai ser uma festa só, em agosto, festa da colheita, drive-thru, se prepare. E a gente está colhendo depoimento dos irmãos
você que faz parte da nossa história há mais tempo ou há menos tempo, você que é novo membro e você que é membro antigo, a gente quer o seu depoimento sobre a sua relação com a Igreja Batista Paulistana. Grave um depoimento e envie para o nosso Ministério de Comunicação, vai ser uma bênção, tá certo? Então olha, que Deus abençoe muito a sua vida e continue a ofertar. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja é uma igreja de irmãos fiéis na contribuição financeira, na contribuição missionária, nos dízimos e nas ofertas. Obrigado a você que tem obedecido a Deus, que tem sido um bom mordomo diante de Deus, que administra bem os seus recursos e as suas finanças, você que tem priorizado o sustento da obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Que o Senhor abra as portas e continue a te dar provisão e continue a te dar condições e recursos para a glória dele, porque é um privilégio podermos glorificá-lo com as nossas ofertas e com nossos dízimos. É alegria, é privilégio. Que Deus continue a te usar. Se você quiser contribuir, a nossa conta bancária está aparecendo aí na sua tela e você vai ser muito abençoado pelo privilégio de contribuir, né? E eu também vou dar glórias a Deus junto com todos os irmãos pela sua vida, que o Senhor continue a te usar. A sua oferta missionária tem sustentado muitos projetos. O Lar Batista de Crianças, a Casa AEAS, Cristolândia, Unidade Feminina, missões em Roraima, missões na Ásia. E eu faço um apelo especial pela Casa AEAS, que está passando por um momento muito difícil com relação ao seu aluguel. Para a glória de Deus, a nossa igreja está muito presente, está ofertando sempre, mas está num momento difícil, num histórico passado. Ore pela Casa AEAS, pelos irmãos que estão lá, Luzinete, Azenaldo e Danielzinho. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus por este momento. Então ore aí comigo. Pai, te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pela tua provisão, pela salvação e pela maior bênção de todas, que é o privilégio de te glorificar, te adorar e nos relacionarmos com o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Obrigado, Jesus, pela tua amizade. Obrigado, Jesus, pela tua companhia. Obrigado, Jesus, pelo teu perdão. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado, Jesus, pelo relacionamento vivo e real com o Senhor, porque o Senhor nos faz filhos verdadeiros de Deus Pai. Agora que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, agora e para todos sempre. Em nome de Jesus, diga aí amém, amém e amém. Dê um abraço aí no seu irmão que está à sua direita. E um abraço no seu irmão que está aí à sua esquerda. Se você está na sua casa com outras pessoas, se não, você pode dar um abraço em si mesmo e mandar um abraço virtual para outras pessoas aí que você ama, tá bom? Que Deus abençoe e eu te espero nas programações online desta semana. Um grande abraço. Vazio
sua casa. Você está vendo agora, você está tendo a oportunidade de dizer: Senhor Jesus Cristo, a minha casa é a sua casa, porque hoje, não importa qual seja a situação, não importa o que você está passando, se tiver dois ou mais na sua casa, ali se para a igreja, aí na sua casa se para a igreja. Então grite: